dou as boas-vindas ao podcast Autoconsciente. Eu sou Regina Gianetti e o meu trabalho é ajudar pessoas a se entenderem melhor e viverem mais em paz com elas mesmas. Eu dou cursos e retiros e faço esse podcast que fala de vida interior. Tem uma jornada de autoconhecimento para você aqui. Todos os episódios em sequência estão na playlist Autoconsciente do Zero. Veja o link na descrição deste vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe com seus amigos. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 157. Enfrentando os nossos medos. Meu querido ouvinte, como está você? Depois dos 2 episódios sobre desapego. Eu aqui do meu lado continuo com esse tema na cabeça e no coração. Estou tendo que encarar apegos das profundezas da minha autoimagem. Nesse momento de aprender a dividir coisas com o meu filho Pedro, que se tornou meu sócio, delegar, compartilhar tarefas com toda uma equipe. Para quem trabalhou sozinha por mais de 20 anos, imagine o tamanho dos apegos que tem aí, né? Enquanto estamos numa situação conhecida, mesmo que não seja uma situação confortável, mas apenas conhecida, de certa forma estamos protegidos, nos sentimos em segurança. Mas quando nos vemos convocados a desapegar da velha situação conhecida e nos jogar em algo novo, dá aquele frio na barriga, não é? Lembrando aqui da história do cavaleiro preso na armadura, o desapego passa pelo enfrentamento dos nossos dragões internos do medo e da dúvida. E neste momento, eu me vejo diante de um dragão. É curiosa essa nossa jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Eu fico me lembrando de iniciativas ousadas que eu já tive na vida financeira, sentimental, na carreira, desafios que eu já encarei, das muitas mudanças que eu já enfrentei. E ainda hoje, com 60 anos nas costas, depois de tantas coisas que eu já vivi, já fiz, já arrisquei, eu me pego com um baita frio na barriga diante desse algo novo que está vindo aí. Inevitável pensar, puxa, por mais que a gente viva, nunca vai estar completamente imune ao medo, né? Pois afinal, como diz meu terapeuta, onde se apresenta a incerteza do desconhecido, lá vai estar o medo. Então o tema deste episódio não poderia ser outro. Esse medo, que é a revelia da nossa razão, surge diante do desconhecido. Vamos começar essa conversa com aquilo que não funciona para lidar com o medo. E depois eu vou contar uma vivência pessoal inesperada que me mostrou um modo novo para mim de enfrentar o dragão do medo. Sempre é bom lembrar de onde vem o medo e qual é a função dele. Esse medo, que é uma manifestação do nosso instinto de autopreservação. Se o nosso instinto e não a nossa razão vê numa situação algum potencial de perigo, por menor e mais remoto que seja, esse instinto soa um alarme para nos chamar a atenção. Uma coisa assim, olha, cuidado aqui. O alarme é o sentimento do medo. E o que a gente faz depois pode ser um comportamento automático ou uma atitude consciente. Vai depender muito da pessoa e da situação. Agora, apesar de ser o medo algo da nossa dimensão instintiva, que ignora solenemente a razão, nós temos uma tendência de problematizar esse sentimento. Para começar, nós podemos tentar explicar para nós mesmos o que estamos sentindo por meio de outras palavras que não medo. Eu flagrei isso em mim. Inicialmente eu estava meio que evitando chamar o meu sentimento pelo nome que ele tem. No fundo,
sem disfarces, sem camadas, sem eufemismos, o nome desse frio na barriga diante de algo novo é medo. O coração pesa, bate mais forte. Dá uma sensação de aperto na região do estômago. A gente se vê procrastinando ou fugindo da situação que provoca essas sensações. A gente não dorme pensando na situação ou acorda de madrugada pensando nela. Isso é medo. A gente pode chamar de apreensão, ansiedade, insegurança, receio, temor, cautela, preocupação, angústia, pode chamar do que quiser. No fundo, o sentimento nu e cru é medo. Já é um grande avanço admitir o sentimento e chamá-lo pelo devido nome. E aí pode surgir um outro tipo de problematização, que é o autojulgamento por sentir medo. Vem a nossa razão questionar, mas por que eu estou sentindo isso? Como é que eu posso ter medo de algo que pode ser bom para mim? Medo de dizer sim para uma oportunidade, medo de mudar para melhor. O autojulgamento por sentir medo tem a ver, adivinha, com a nossa autoimagem idealizada, também conhecida aqui entre nós como armadura. No pacote de comportamentos, modos de ser e de agir que a gente quer projetar para o mundo por meio dessa autoimagem, tem lá aquele item que diz ser uma pessoa positiva, resiliente, produtiva, que acredita em si mesma, coisas nessa linha. Essas características são muito valorizadas na nossa cultura de positividade, do querer é poder, do alto astral e de alto desempenho. Na cultura deste mundo, que nos diz de tantas maneiras que a gente tem que ser feliz e nos coloca ideais de uma vida bem vivida, de sucesso e prosperidade. A gente assimila, incorpora esses ideais. Eles criam raízes na nossa mente e influenciam o nosso modo de pensar. Vem daí que, quando sentimos medo, damos aquela boa olhada ao redor e pensamos: tem algo errado comigo. Eu estou aqui com medo e todo mundo fazendo e acontecendo na sua vida. A gente olha para a vida das pessoas que nos parecem destemidas, bem resolvidas, e pensa: por que também não estou assim? Nos julgamos por ter medo, como se fosse possível ser intrépido em tudo e o tempo todo. Mas será que alguém é? Nós estamos dentro do outro para saber o que ele sente. É realista imaginar que alguém possa ser completamente imune ao medo? Claro que não. Cada um tem lá os seus medos, os seus dragões, e nos comparar aos outros é inútil, não leva a nada, não agrega nada. Eu estou enfatizando esse ponto porque se a gente quiser lidar da melhor maneira possível com os nossos medos, é preciso retirar essa camada de problematização que envolve o medo. A problematização cria sentimentos secundários que se somam ao medo. Sentimentos como vergonha, frustração, autodesprezo, até raiva de nós mesmos. Na intimidade do nosso interior, podemos e devemos olhar para o medo e chamá-lo pelo nome, admiti-lo para nós. É uma coisa assim: tenho medo mesmo, sou humano, o medo está dentro de mim, o medo é assunto meu, ninguém tem nada com isso e pronto. Além de problematizar, tem uma outra coisa que a gente tende a fazer diante de uma situação desconhecida que provoca medo, que é disparar a pensar em tudo que pode acontecer, e isso acabar ampliando o medo. Então, por exemplo, imagine que uma pessoa é transferida de setor no seu trabalho. Foi feita uma reestruturação e simplesmente colocaram a pessoa em outro lugar. Essa é uma situação que gera muita incerteza por si só. E o que tende a se passar na cabeça da pessoa? Um monte de coisas. E se o novo chefe for um carrasco? E se eu não me der bem com esse trabalho? E se eu não gostar das pessoas? E se eu não me acostumar?
a mente desata a imaginar cenários terríveis de possibilidades. Por que fazemos isso? É uma forma de nos preparar para enfrentar a situação, pensar em tudo que pode acontecer para não sermos pegos de surpresa. Agora, porque estamos imaginando tudo o que pode acontecer, onde é que vai parar esse medo? Ele pode se tornar um terror paralisante, virar um pânico. Numa situação de incerteza, a gente tende a pensar no pior. Pode não acontecer nada do que estamos pensando. A gente sofre mais na imaginação do que na realidade, já dizia o filósofo romano Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos. Mesmo que no final nada daquilo aconteça, o fato de imaginar os piores cenários já os cria dentro de nós. Nós já os vivemos como uma realidade psíquica. Então, definitivamente, não vamos alimentar esses pensamentos especulativos dos piores cenários. Quando eles vierem, e eles vão vir, isso é inevitável, quando eles vierem, vamos deixá-los ir embora. Sempre que você perceber um pensamento catastrófico na sua mente, simplesmente diga mentalmente, eu deixo ir, e preste atenção na sensação da sua respiração. Respire 1, 2, 3 vezes ou mais, sentindo a respiração. O pensamento voltou? Diga mentalmente, eu deixo ir, e respire 1, 2, 3 vezes ou mais, sentindo a respiração. Continue fazendo isso. Só por estar respirando conscientemente, você já se acalma um tanto. Dali a pouco, a espiral de pensamentos catastróficos perde força, porque você não a está alimentando, entende? Você não está dando energia para ela, então a tendência dela é se esvaziar. Eu agora vou contar da vivência que eu tive. A semana em que eu estava produzindo o episódio anterior sobre o cavaleiro preso na armadura, aquela semana foi particularmente desafiadora para mim. Para começar, eu tive dengue. Pois é. Felizmente a dengue pegou leve. Eu não tive febre, nem vômito, nem dor de barriga, nem fadiga. Eu só transpirei muito, tive dor de cabeça e dores musculares no corpo todo por alguns dias. Eu suspeitei de dengue, mas não tinha todos os sintomas. Então eu tomei analgésico, muito líquido, e procurei descansar. Só no 6º dia eu descobri que era dengue porque apareceram manchas vermelhas nas pernas. Eu fiz o teste e deu positivo. Eu sou grata por ter tido sintomas leves, mas realmente tudo o que eu não precisava era ficar doente naquela semana. Minhas noites eram péssimas, com suor, dor em algum lugar do corpo, era difícil arrumar posição para dormir. Para completar, eu acordava no meio da madrugada, sentindo um aperto no coração, e pensamentos catastróficos vinham de enxurrada na minha cabeça. Eu não vou dar conta de tudo que eu tenho para fazer, é muita coisa. Logo agora aparece essa virose, ou sei lá o quê. Agora que tem uma equipe que depende de mim, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Bem, eu ficava respirando, deixando irem os pensamentos catastróficos, não permitindo que eles tomassem conta. E depois de um par de horas, eu adormecia de cansaço. Toda noite daquela semana estava sendo assim. Eu acordava com um aperto no coração, o sentimento de medo, aí eu respirava, ficava deixando ir os pensamentos. Numa dessas noites, eu estava pensando, cara, eu estou enfrentando um dragão do medo e da dúvida. Eu respiro e o dragão não aumenta de tamanho, pelo menos. Mas na noite seguinte, ele volta para me assombrar de novo. Não é que ele também não aparecesse durante o dia. Aparecia sim, botava o rabo dele para fora. Mas é à noite, durante o sono, que o inconsciente está na sua maior potência, e o dragão me arrancava do sono e vinha bafejar diante de mim.
Como seres racionais que somos, nós tentamos superar os nossos medos por meio da mente, usando a lógica, questionando os nossos pensamentos ou usando argumentos para convencer a nós mesmos de que o medo não tem fundamento. Então eu ficava me lembrando das outras vezes em que havia enfrentado e vencido um dragão do medo e da dúvida. E foram tantas. Quantas delas eu já contei aqui mesmo no podcast. Ficar lembrando dos nossos momentos de coragem, de ousadia, de superação de um momento difícil, isso nos ajuda em alguma medida. É aquela coisa assim, eu já passei por tantos perrengues antes e estou aqui. Para mim, evocar essas lembranças me encoraja a encarar um medo que está presente. Mas naquela noite, eu também fiquei pensando, isso não está sendo suficiente dessa vez para enfrentar esse dragão. Talvez eu esteja agora enfrentando um medo mais fundamental, mais profundo, mais do núcleo da minha autoimagem, não sei. E também eu estou querendo enfrentar o medo, que é algo do inconsciente, com a minha mente lógica. Estou querendo enfrentar o medo, que é instintivo, que é irracional, com argumentos racionais. Eu estou esperando que um medo irracional seja receptivo aos meus argumentos. Não tem como funcionar isso. Esse medo é uma coisa do corpo. Eu sinto ele aqui. Se o medo é coisa do corpo, eu também posso tentar enfrentá-lo por meio do corpo. Eu preciso dar para ele uma resposta que ele entenda. Foi então que me veio à mente uma ideia maluca. Olha, eu posso estar arriscando agora toda a credibilidade que eu construí com você ao longo desses quase 7 anos de podcast, 155 episódios. Porque o que eu vou contar foi a coisa mais doida que eu já fiz. O que eu fiz? Eu fiquei de pé do lado da cama e imaginei diante de mim aquele dragão do livro do cavaleiro, com escamas verdes soltando fogo azul. Eu simbolizei o medo que eu estava sentindo na figura daquele dragão. Então me ocorreu de fazer uma postura do yoga, que é a do guerreiro. Tem algumas variações do guerreiro. Não sei qual foi a primeira que eu fiz, mas eu vou contar aqui as posturas que eu fiz. Quantas vezes eu ouvi o meu professor de yoga dizer que a postura do guerreiro é de força? Eu ilustrei a capa deste episódio com uma das versões dela, o Guerreiro 2. Dá uma olhada lá. As pernas estão afastadas e bem plantadas no chão. É uma postura firme, que aterra o corpo. Nada te derruba nessa posição. Os braços estão abertos e esticados no mesmo plano das pernas. O braço que está à frente parece uma espada, e a gente olha para a ponta do dedo à frente. Cabeça erguida, olhar fixo, é uma atitude de enfrentamento. Nessa postura o corpo diz, vem, eu estou aqui de peito aberto, eu estou preparada, pode vir. Fazendo essa postura diante do dragão imaginário, eu me senti enfrentando o medo. Fiz também o Guerreiro 1. As pernas estão na mesma posição, mas o tronco gira para frente e os braços estão esticados para cima, as mãos unidas e a gente olha para as mãos. Fazendo essa postura, naquele momento, eu me senti como que recebendo um raio de luz do céu, que tocava as mãos, descia pelos braços e ancorava no coração. Era uma sensação de estar em conexão com o alto, de estar recebendo a força do alto. Eu senti assim, realmente. Fiz ainda o guerreiro invertido. Ele começa na postura do 2, os braços abertos no mesmo plano das pernas. O braço que está atrás desce e aponta para baixo, e o braço que está à frente sobe e aponta para o céu. Essa é a postura mais linda das que eu conheço. Uma vez, eu estava praticando sozinha em casa, fiz essa postura e me veio um sentimento de devoção, sabe? Um sentimento elevado. E fazendo esse guerreiro ali, diante do dragão, eu me sentia dizendo para o universo, eu me entrego e encaro o que tiver que ser porque eu confio. Teve também um momento que eu estiquei os 2 braços para trás, deixando o peito na linha de frente.
e eu dizia para o dragão imaginário: pode vir, eu estou aqui de peito aberto. Eu até batia as mãos sobre o peito. Eu sei que eu fiquei alguns minutos nisso, alternando e repetindo as posturas. Quando eu me deitei de novo, eu senti o coração bater forte. E essa é a última coisa de que eu me lembro naquela noite. Depois disso, eu adormeci. Nas noites seguintes, quando acordei de novo com o coração apertado, eu imaginei o dragão e fiz os meus guerreiros na frente dele. E depois de ter feito isso, em todas as vezes eu adormeci. Hoje já deixo o tapete de yoga aberto do lado da cama. Vai que... Bem, como dizia Jung, o nosso inconsciente é um mar de elementos simbólicos. É povoado por imagens que carregam significados. Quando eu simbolizei o meu medo na imagem do dragão e o enfrentei simbolicamente com aquelas posturas, eu evoquei sentimentos de força, de fé, de confiança, que apaziguaram aquele sentimento de medo. Acho que foi isso que aconteceu. Sabe, como seres racionais que nós somos, sempre teremos a tendência de achar que a solução dos nossos problemas se dá por meio da mente, do entendimento. Gostamos de explicações racionais para as coisas, precisamos que elas façam sentido. Mas parece que a razão não é bastante para penetrar os nossos mistérios mais profundos. Me parece que no nosso interior há lugares inalcançáveis para a razão, onde reinam sentimentos que não respondem a palavras, mas respondem a gestos. Gestos como o longo suspiro que alivia o peito oprimido, como respiração profunda que acalma a ansiedade, como o alto abraço que conforta o pesar, como o peito projetado para frente que enfrenta o medo, como as mãos unidas evocando a fé, ou o braço do guerreiro apontando para o céu em sinal de entrega. Que você esteja bem. Um abraço.